Eu queria aproveitar, então, já que a gente já está com o ex-ministro Kassab aí, então vamos chamá-lo, então. Seja muito bem-vindo ao ex-ministro Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD. Muito boa tarde. Boa tarde, um prazer muito grande estar conversando com vocês e com todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, viu, ministro, pela sua participação aqui no BMC Market. Eu queria já estender essa pergunta que eu fiz para o Eric Decay e queria que você falasse para a gente o que o senhor acha dessas manifestações, qual que é a sua previsão em cima dessas manifestações de amanhã. Bom, primeiro nós estamos numa democracia e na democracia as manifestações são muito bem-vindas, importante que sejam pacíficas, respeitosas, mas nada impede que elas sejam de cunho político, até porque esse é o jogo da democracia. O receio de todos é que elas sejam utilizadas, seja por aqueles que participam dela a favor, integrando algo convergente com os seus objetivos, sejam aqueles que poderiam eventualmente se infiltrar e provocar algum dano. De qualquer maneira, se não tiver uma manifestação pacífica, o governo perde. Se a manifestação for pacífica, o governo, evidentemente, ele ganha alguns pontos, apesar de todo o desgaste que vem vivendo, será uma vitória do governo. Bacana. DK, Gani, fiquem à vontade. Deixa eu pegar esse gancho. Pegando esse gancho, que vitória política seria essa se a gente sair amanhã de um movimento, de certa forma, pacificado? A vitória que eu digo, DK, é por conta da expectativa que existe de um contínuo derretimento do governo. O governo tem errado demais, em todos os aspectos, na condução da pandemia, da economia, com seus atos, as suas manifestações, a ameaça que faz em não ter eleições, a sua vontade em relação ao modelo de apuração não for efetivada. Então, é uma somatória de erros do governo que tem contribuído para o seu desgaste muito grande junto à opinião pública. E mesmo essa manifestação, e essa é a minha opinião pessoal também, é muito estranho um presidente da República com tanta crise se envolver pessoalmente na sua organização. Qualquer chefe de Estado, chefe de governo no mundo está hoje preocupado com a pandemia, com os resultados dela na economia e com tantas ações que vão ser feitas para enfrentar esse momento tão difícil que vive a humanidade. Então, a própria organização, a sua participação nessas motociatas, nessas passeatas, traz ele um desgaste. Como a expectativa ela não é positiva, pelo menos no início dessa mobilização, de que, além de ser estranho um presidente com tantos problemas do país estar se envolvendo pessoalmente na sua organização, e depois a expectativa de violência, no caso, se não houver violência, é um momento positivo, né? Afinal de contas, vamos ter invertido as expectativas. Mas vamos aguardar. Eu fico naquela torcida para que a gente tenha uma manifestação pacífica para o bem do Brasil. Kassab, boa tarde, prazer falar contigo. Desculpa, Eric. Pode ir, Gani. Bom dia, tudo bem? Posso fazer aqui a pergunta? Fique à vontade, vai lá. Kassab, sua, eu ia passar agora para você. Maravilha. Kassab, há algum risco de alguma instrumentalização por conta de algum grupo, então haver uma paralisação, seja por caminhoneiros, agricultores, algo desse tipo amanhã? É o que eu estava dizendo para o Eric agora há pouco. Existe essa expectativa, assim, que alguns setores possam paralisar estradas, avenidas, possam promover badernas. E esse risco existe, porque nas outras manifestações, em algumas delas, nós tivemos momentos como esse. Então, esse risco existe e quem perde é o governo. E dentro de uma lógica, ministro, nesses últimos dias houve uma apreensão muito grande, ainda existe no dia de hoje, segunda-feira, por parte dos investidores sobre o termo ruptura. Há uma escalada aí nesse tensionamento entre o judiciário e a turma do executivo.
Como é que você vê essa questão? Você acha que há espaço para uma escalada ainda maior depois do dia 7, e aí caminhando para uma ruptura? E que ruptura seria essa, na sua avaliação? Essa é a questão, Eric. O próprio presidente, nas suas manifestações, ele faz fortes ilações em relação a possível ruptura. E isso é muito ruim, porque ele é o presidente da República. Então, como eu disse recentemente, se ele estiver brincando, é muito irresponsável. Se for para valer, é pior ainda. Então, ele faz essas ameaças. Quando o Congresso votou a mudança ou não do sistema de apuração, com o voto impresso ou não, ele voltou às ameaças, mostrando que não respeitaria a decisão do Congresso. Então, tudo isso tem contribuído para uma insegurança muito grande dentro do país e, portanto, também dos investidores, sejam aqueles que têm o capital aqui no país, brasileiros ou não, ou aqueles que têm capital fora e querem vir. Então, insegurança existe, ela faz sentido pelas manifestações do presidente. Eu não acredito em golpe, não acredito em ruptura, mas o presidente tem, com as suas manifestações, deixado claro que ele pensa nisso. Isso é lamentável, que um presidente não pode jamais pensar numa ruptura, justamente ele que foi eleito por esse sistema democraticamente. O senhor que já fez parte do governo, o senhor que já tem muito trânsito aqui em Brasília, você acredita que numa participação da ala militar? Porque o grande ponto-chave dessa questão, ministro, é justamente até onde vai o apoio militar para essas declarações do presidente. A gente vê declarações de alguns integrantes do Exército, mas normalmente são de pessoas que estão na reserva, ou seja, estão aposentadas, não estão ali na ativa. Mas qual é a sua avaliação? Você acredita que qual é o tamanho de uma possível aderência dessa ala militar, que acho que aí é o grande ponto-chave quando a gente fala numa questão de ruptura? O Eric, eu tenho conversado com diversos militares da ativa, diversos deles têm me procurado também. Eu estou muito tranquilo em relação às nossas Forças Armadas, em relação ao Exército, Aeronáutica, Marinha. Posso lhe afirmar, esse é meu sentimento muito forte, de que Forças Armadas jamais participarão de qualquer tentativa de ruptura. Ministro, tudo bem? Ex-ministro, tudo bem? Uma pergunta, qual seria o papel do Supremo Tribunal Federal nessas manifestações, dado que, na minha leitura, boa parte das pessoas que estão saindo às ruas amanhã é justamente para protestar contra o Supremo, né? Contra algumas medidas tidas como autoritárias em relação à liberdade de opinião. Qual que seria o papel do Supremo aí? Você acha que o Supremo tem exagerado, ministro? Olha, amanhã eu espero que o Supremo cumpra sua missão, esteja à disposição para ajudar na promoção da ordem, não é? Da defesa das instituições, porque esse é o seu papel. Nada justifica um equívoco ou outro de algum membro do Poder Judiciário para que um membro do Poder Executivo, pior ainda, o seu chefe, não é? Um presidente da República, vir ameaçar com a ruptura institucional. Nada justifica. Portanto, como nada justifica um erro que não seja grave do membro do Executivo ou do próprio presidente da República, embasar um pedido de impeachment. O impeachment não pode ser banalizado. Vejo com preocupação as manifestações do presidente, questionando a democracia, questionando as eleições. Isso sim, se ele avançar um pouco, justificaria um impeachment. Mas até agora eu não vi nada além das suas manifestações que são permitidas diante do que é a livre expressão na democracia. Eu, portanto, não vejo as Forças Armadas trabalhando para isso, não vejo razões para haver um impeachment no presente momento. Vamos ficar atentos no que será a conduta do presidente da República, e também vejo o Supremo, nesse momento, cumprindo o seu papel. Se há excessos ou não, não se justifica um pedido de uma manifestação de ruptura. Ministro, gostaria de fazer uma pergunta também, Decá e Gani, se vocês me permitirem, rapidamente. Tem uma pergunta aqui do Rui das Neves, aqui no chat da BMC, que fala o seguinte:
Qual o percentual de culpa dessa instabilidade atual que nós estamos vivendo? Seria o STF, Câmara, Senado, a presidência, o povo? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Inquestionavelmente é o presidente da República, com as suas manifestações. Ele é chefe de Estado, eleito democraticamente presidente da República, é chefe maior das Forças Armadas. Não tem nenhum sentido a sua postura nas últimas semanas nessa escalada de manifestações ameaçadoras à democracia. É ele que disse que se o Congresso não votar um sistema de apuração de acordo com o que ele pensa que estará em risco as eleições, é ele que tem feito ameaças diariamente, portanto, a responsabilidade majoritariamente é dele. Ministro, dentro desse contexto de Supremo Tribunal Federal, a gente está no meio de uma discussão sobre precatórios. A gente iniciou a semana passada com várias reuniões aqui em Brasília, entre a cúpula do Supremo, a cúpula aqui do Legislativo, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, para tentar achar uma fórmula suprema para a gente conseguir aí encaixar o meteoro de 90 bilhões dos precatórios. E aí, no meio disso tudo, vem essas manifestações. A gente viu recentemente o presidente Bolsonaro, inclusive, voltando a atacar alguns integrantes do próprio Supremo. Você acredita, ministro, que o dia 8 a gente vai ver aí um tensionamento ainda maior com o Supremo, a ponto dessa fórmula suprema do precatório também poder ser contaminada em razão dessa discussão, desse embate entre os dois poderes? Tudo é possível, né, Eric? Diante desse desentendimento diário que existe entre o Executivo e o Judiciário, quase que agressão mútua, estamos chegando aí às vias de fato, não é? Nesse enfrentamento entre o Executivo e o Judiciário. Eu espero que não cheguemos a isso, não é? Mas a questão dos precatórios, ela é muito delicada, ela envolve uma série de variantes que são conflitantes entre si, porque os precatórios, eles são decisões em trânsito e julgado, eles envolvem a credibilidade do nosso sistema democrático, daqueles que têm algo a ver e que a justiça mostrou que o poder público deve a eles. Então, nós não podemos tirar deles esse direito. Por outro lado, nós temos um verdadeiro desgoverno no planejamento orçamentário que ficou, por incrível que pareça, surpreso, e deveriam já contar com uma possível decisão como essas últimas, com precatórios de valor muito grande sendo julgados em última instância. Portanto, eu acho que é de muita sabedoria o Supremo entrar nessa questão para coordenar, para tentar uma conciliação que preserve a estabilidade do país. Nós não podemos jamais inventar algo que passe pelas decisões de última instância. Se as últimas instâncias não forem mais respeitadas, cadê o nosso judiciário? Cadê a nossa democracia? Eu estou entre aqueles que aguardam uma solução consensual, respeitando-se todas as instituições, por parte do encaminhamento que o ministro Fux está fazendo. Ministro, falando um pouco de eleições para o ano que vem, o senhor acredita que será uma polarização entre Bolsonaro e Lula ou há a possibilidade do surgimento de uma terceira via com mais força? Eu estou entre aqueles milhões de cidadãos brasileiros, eleitores brasileiros, que são mais de 50%, que não querem a opção Bolsonaro nem a opção Lula. Porém, nos deparamos com com favoritismo para esse cenário. Não vamos nos iludir. Hoje, a tendência é que nós tenhamos no segundo turno Lula e Bolsonaro. Bom, já que é inevitável esse favoritismo, e não me agrada e não agrada a mais de 50% dos eleitores, vamos à luta. Vamos procurar uma candidatura que possa enfrentar essas duas candidaturas de extremo e tentar levá-la para o segundo turno. Eu estou entre aqueles que defendem essa terceira via. A melhor via, a melhor terceira via, na minha visão, é o senador Rodrigo Pacheco, e estou fazendo a minha parte, o meu partido também. DK, pode falar. Ministro, antes de avançar na terceira via, que é um dos pontos centrais aí da nossa conversa também,
eu queria voltar só um pouquinho, e você vê que aqui a gente não combinou nada, né? As coisas estão vindo de uma forma bastante espontânea, e aí as perguntas vão vindo, a gente até incentiva aí os internautas também participarem com a gente aqui. Mas antes de avançar para a questão da eleição de 2022, ainda dentro do quadro 2021, a gente, dentro dessa questão dos precatórios, a gente tem uma proposta que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados. Pelo seu sentimento, pela sua análise, pela sua vivência de Brasília, você acredita que essa PEC vai avançar? E em avançando, que é uma preocupação muito grande dos investidores, corre-se o risco, sim, de se romper o teto de gasto para se fazer aí uma compensação para aumentar o recurso do Bolsa Família, do Auxílio Brasil? O Eric, você permitir exceção no teto de gastos, você vai abalar a credibilidade dessa lei, que tem sido tão importante para a nossa estabilidade e para a confiança do mercado, dos investidores no Brasil. Eu ainda acredito, bom, e não está maduro para votar na Câmara, não entendo que seja maduro. Então, eu ainda acredito que nós vamos ter um tempinho para encontrar essa solução, que eu espero que seja consensual, muito difícil, mas será muito ruim se qualquer que seja a solução, ela leve em consideração o furo do teto de gastos. E eu ficarei contra. E dentro dessa agenda de reforma, ministro, que a gente também tem um grande desafio, que é o calendário. A gente já chegou em setembro, a reforma do imposto de renda, a reforma tributária do imposto de renda passou aqui pela Câmara, chegou agora lá no Senado, a gente vê que tem várias propostas tramitando aqui no Congresso, e nesse momento tem essa do imposto de renda no Senado, somada àquela PEC 110 que trata das questões do consumo. Você acha que tem espaço para avançar? Você tem sentido, dentro também da sua vivência política e também empresarial, o senhor que tem muito acesso aí ao mundo empresarial, ao mundo dos investidores, você tem sentido que há essas propostas vão avançar aqui no Congresso até o final deste ano? Eu acredito que é possível, Eric, mas você sabe que à medida que o tempo passa, nós vamos nos aproximando do período eleitoral. E todas essas medidas, elas têm uma dimensão, um impacto muito grande. Então, à medida que o tempo passa, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil aprová-las. Passam a se misturar interesses do Estado, interesses dos cidadãos, interesse político dos partidos, interesses eleitorais, né? Os candidatos e o Congresso, 80% é candidato à reeleição na Câmara, e no Senado, 1/3 é candidato, portanto, 33%. Nós temos que tomar muito cuidado com essa expectativa de que até o final do ano que vem as coisas acontecem. Não é assim, não. Eu tenho sérias dúvidas, até porque nas últimas semanas nós tivemos muito mais dissenso do que consenso. Dentro da questão de reforma, a reforma administrativa é um outro ponto que promete avançar aqui na Câmara nas próximas semanas. Você acha que, olhando para o calendário, olhando para essa dificuldade que a gente tem, que outros temas vão começar a tomar na agenda política, como a questão eleitoral em si, que tem aqui o Código Eleitoral, que está na ordem do dia, a questão da PEC dos precatórios, a questão do orçamento em si, a questão do Bolsa Família. Colocando tudo isso em perspectiva, fora todos os ruídos, fora todas as tempestades que a gente vive aqui em Brasília diuturnamente. Você acredita que uma reforma administrativa chegando em outubro no Senado, isso consiga avançar? Tem espaço para avançar até o final de 2021? Bom, primeiro é importante registrar que a prioridade no mês de setembro é na reforma política. Não deixar que tenhamos um retrocesso com mudanças muito expressivas do que foi aprovado em 2017. Vamos nos esforçar muito para continuar proibida a coligações proporcionais, isso é muito importante. Vamos nos esforçar muito para que o financiamento público tenha regras muito claras, principalmente quanto ao critério de distribuição de recursos. Não é possível que não seja assegurada uma fatia expressiva do financiamento público,
para os candidatos que não têm mandato, senão nós teremos a perpetuação daqueles que têm mandato no cargo. Isso é muito ruim, não é saudável para a nossa democracia. Então, e só acredito nas reformas tendo como primeira, no que as reformas do campo econômico, a reforma administrativa. É a partir da reforma administrativa que a gente pode ver quanto o Estado vai economizar para depois ver quanto ele precisa para o seu custeio e para os investimentos necessários que apenas o Estado pode fazer. Então, muita coisa precisa ser decidida, o que me leva a crer que a maior parte das reformas ficarão por conta do mandato futuro dos parlamentares e do futuro presidente da República. Ministro, tem a pergunta agora que conversa com a pergunta do Gani, que é do Vladimir Pinton, da Kiron Capital. Ele, você acha que vai falar com o ministro Kassab? Pergunta para ele por que ele acredita nessa segunda via, o que faz ele acreditar nessa segunda via, e principalmente, pergunta para ele qual é o momento que, de fato, essa terceira via, nem segunda, a terceira via vai surgir para os eleitores de uma forma geral. Como eu já disse, Eric, todos nós sabemos que, muito possivelmente, tudo caminha para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Já que esse favoritismo é muito presente, nós não temos nada a perder para quem rejeita Bolsonaro e Lula para tentar a terceira via com um bom quadro, com boa experiência, com juventude. Essa é a razão que nos fez acreditar no Rodrigo Pacheco, na sua candidatura, e na chance grande de, ao longo da campanha, o eleitor perceber que nós temos um candidato que prega a pacificação, não é? Que traz a renovação, que é de Minas Gerais, que mostrou que tem talento para a política com a tua atuação na Câmara e no Senado. Essa é a razão de estarmos abraçando essa causa, não é nem uma questão de pessoas, é de perfil. Kassab, mas antes de passar para o Dani e para o Gani, só para complementar, Gani, a bola está quicando. Como é que estão as conversas com o Rodrigo Pacheco? Todos sabem, né? Nós entendemos que a terceira via é melhor. O PSD se prepara para ter uma candidatura a presidente nos principais estados da governador. O convite foi formulado ao Rodrigo Pacheco, que está avaliando, e tem um momento certo de se manifestar, até porque isso mostra o seu talento, a sua responsabilidade. Ele sabe que a prioridade no momento é conduzir esses entendimentos no Senado, que alguns deles envolvem muita tensão, muitos conflitos, para depois sim pensar em projetos para 2022, inclusive numa eventual candidatura sua em 2022, atendendo o nosso convite do PSD. Kassab, tirando o seu candidato, evidentemente, quais nomes o senhor acha que seriam fortes para uma terceira via, não que necessariamente o senhor apoie, mas que seriam candidatos fortes, entre eles Dória ou o Leite, ou mesmo Sérgio Moro, enfim, o senhor vê algum candidato com força, por enquanto? Eu acho que o Dória não tem o perfil para o entendimento, para a pacificação, diante do que foi a relação conflituosa dele no passado com o PT e no presente com o Bolsonaro. Ele vai iniciar um processo eleitoral com 50% do país quase odiando ele, fazendo qualquer coisa para evitá-lo. Quer dizer, ele teria como limite para disputar o voto, no máximo 50% dos votos brasileiros. Acho isso muito difícil. O Ciro também tem um perfil parecido e uma dificuldade de entrar na centro-esquerda e na esquerda, que é o seu eleitor, por conta de uma presença forte do Lula no primeiro turno. Essa é a razão da gente ter avançado na lembrança do nome do Rodrigo Pacheco. Tem o Eduardo Leite, que tem um perfil mais pacificador, mas uma história muito provinciana, ligada só ao seu estado do Rio Grande do Sul. Ele é muito jovem, não é? Tem tudo para ser presidente, mas não acredito que seria dessa vez. Tá certo. Gani, Eric, vocês têm mais alguma pergunta? Tenho sim, tem aqui um caminhão de perguntas para o ministro. Vamos explorar aqui nessa tarde de segunda-feira. Vamos até às 5, hein, ministro? É a terceira via. Vamos até às 5. Mas, assim, para a turma que está nos acompanhando, para a turma que está nos vendo
qual seria o diferencial dessa terceira via? Para onde que o senhor está olhando? O senhor já disse que pode se construir essa candidatura junto com o Rodrigo Pacheco, que é um senador de Minas Gerais, segundo maior colégio do país. O senhor também tem feito alguns movimentos Brasil afora. Qual seria o diferencial dessa terceira via? E como é que está sendo essa construção para se abrir um espaço nacional para um candidato que vier? A terceira via que nós estamos construindo é com base no Rodrigo Pacheco mesmo. E procurando construir palanques regionais sólidos, em especial nos grandes estados, não é? Para que ele, a partir de abril, maio, possa começar a ter uma visibilidade maior. E, muito possivelmente, nesse meio do caminho, nós teríamos alguns partidos que iriam procurar uma alternativa viável, não é? De terceira via, de alternativa aos dois extremos. Nós estamos apostando nisso, construindo com muito cuidado, com muita racionalidade esse projeto e bastante otimista quanto à chance de sucesso. Dentro da estratégia, a gente sabe que um eixo central é São Paulo. E quando a gente fala em São Paulo, a gente conhece muito dos movimentos do ex-governador Geraldo Alckmin, que está descontente com o PSDB e tem sinalizado uma possível candidatura pelo partido do senhor. Que pé que estão essas conversas e como o Alckmin ajudaria nessa questão local e nacional? Assim como no plano nacional, no plano estadual, o tempo é do Geraldo Alckmin. O convite foi feito, ele foi 4 vezes governador, ainda é jovem, um excelente governador, com muitas realizações, pegou momentos difíceis quando governador e conseguiu superar todos esses momentos, portanto, não tem nenhum sentido São Paulo não votar no mais seguro, naquele que não trará nenhuma surpresa negativa, porque, afinal de contas, já foi testado e aprovado diversas vezes. Essa é a razão de a gente estar apoiando Geraldo Alckmin para governador. Qual o papel dele numa campanha pessoal? nacional? Sem dúvida, assim como o Eduardo Paes, o seu candidato no Rio, o Calil, o Ratinho, as candidaturas regionais, elas criam uma integração que fortalece o projeto nacional. Tá certo. Te agradeço demais, ministro, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente nessa segunda-feira à tarde. Muito obrigado, mais uma vez, por ter colocado esses cenários. Eu acho que essa questão da terceira via é uma questão central hoje na cabeça dos investidores. Os outros temas que a gente colocou aqui, como ruptura e reforma, também são bastante centrais no dia a dia aqui da discussão investidores e políticos. Obrigado pelos seus cenários, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. E eu que agradeço a oportunidade, eu deixo meu abraço a vocês, a todos aqueles que nos acompanham, e me coloco à disposição em outras oportunidades para estar aqui trocando ideias com vocês. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, ministro, pela sua participação. Um grande abraço.